Hoje é dia 11 de julho, né, de 2020. Primeiramente, eu gostaria, né, de agradecer, né, o número de views, né, já vou para 212 mil views, tá, e o número também de inscritos, né, quase mais de 2.300 inscritos. E, por favor, né, compartilhem, né, se inscrevam, né, e para mim é muito importante reforçar o canal. Né. Bom, anteriormente eu coloquei um vídeo, né, no YouTube, né, dizendo sobre a asneira que se diz sobre a parte científica. Tá? E esse meu vídeo, né, é para explicar para leigos, atenção, para leigos, inclusive alunos de ensino médio, entendeu? Mesmo para quem está fazendo engenharia ou física, né, que é as áreas que eu atuo, né, sempre atuei, mais de meio século, né, para entender direitinho, né, o que é ciência, né, o que é ciência. Então, vamos lá. Eu não tenho nada escrito, é exatamente a minha vida, né, na área científica que eu coloco para vocês entenderem. Né? E principalmente para a imprensa, né? Vou repetir a palavra, para não falar besteira, falar asneira. Né? E até muitos médicos mesmo. Tá? Isso é ciência, né? Isso é ciência. Então o público fica, o que é isso? Né? Então eu vou explicar direitinho. A ciência, tá? Ela faz com que o homem tenta explicar o meio que o cerca. Certo? Então, por exemplo, o que é fazer ciência? Né? Fazer ciência é o homem tentando explicar o meio que o cerca. Em todas as áreas, todas as áreas. Isso é científico. Tá? Para vocês terem uma ideia, tá? Existem dois viés, dois caminhos, né, na ciência. Uma chamada ciência básica e a outra é chamada ciência aplicada. O que é a ciência básica? Né? Vou fazer um determinado estudo, né? Geralmente nível de doutorado, né? Para quê? Para eu explicar certos fenômenos, sem fins tecnológicos, sem fins comerciais. Isso é chamada ciência básica, que é muito importante, é muito importante. E tem uma outra área da ciência, que é chamada ciência aplicada. O que é? O homem tenta explicar, né, o meio que o cerca com um objetivo tecnológico, um objetivo econômico. Certo? Ciência básica nada tem a ver, né, pode até, né, mas nada tem a ver com o foco econômico. Essa é a ideia de ciências básicas. Ciência básica e ciência aplicada. Está bem claro isso aí? Está bem claro? Então, voltando, né, a ciência básica ou aplicada, o objetivo, né, é explicar, é o homem explicar, né, o meio, estudar o meio que o cerca. Esse é o objetivo. Uma coisa interessante que eu estive pensando, porque eu não tenho nada escrito, certo? Quando você está no curso hoje fundamental, né, tem o professor de ciências. Né? Então, para aquele garoto, né, o professor, quando dá uma aula, uma pedra caindo, né, do prédio e tal, ele está explicando o meio que o cerca. Certo? Então, na realidade, para aquele aluno, né, ele está fazendo ciência. Né? Fazer uma reação química, né, para um aluno. Né? Então, o meio que o cerca depende do contexto. Né? Olha o meu vídeo anterior, quando eu falei de lógica nebulosa. Né? Depende do contexto. Certo? Agora, o meio científico, né, para você gerar conhecimentos, né, que nunca foram colocados, né, como o caso, por exemplo, do coronavírus, né, o que se faz? Né? Na ciência, né, tanto ciência básica como a ciência experimental, né, no caso, ciência tecnológica, né, o que se faz? Você tem um determinado modelo, tá? Você monta esse modelo, pode resolver computacionalmente, matematicamente e comprovar experimentalmente. Tá?
Então, a comprovação dos modelos, sabe, são comprovações experimentais. Você pega a disciplina, por exemplo, mais básica que tem, por exemplo, na área da engenharia, né? Resistência materiais, sem fins comerciais. Né? Você tem uma peça, né? Você coloca puxa a peça, vou falar linguagem popular, você puxa a peça, se ela for, por exemplo, de borracha, tem um comportamento. Se ela for de aço, tem outro comportamento. Então você tem que fazer, né, uma análise experimental para pegar esses resultados e jogar no seu modelo teórico, por exemplo. Então, o experimento ele é fundamental. Agora, raciocina comigo, né? Raciocina comigo. Você pega os maiores cientistas do mundo, né, numa determinada área, né? Coronavírus. Né? O que ele vai fazer? Ele vai montar experimentalmente no laboratório, né, e fazer os testes. Para quê? Para explicar o meio que o cerca. Sempre eu gosto de voltar para você entender o que é ciência. Né? Tanto é verdade o que está acontecendo, né, salvo o melhor juízo, né, parece-me que são 130, né, laboratórios tentando buscar a vacina. Para quê? Para explicar o meio que o cerca. Certo? Então, repara, se fosse, né, certeira a ideia, né, da busca dessa vacina, para que 130? Né? Pegava uma só. Né? Quando você faz ensaios, né, né, experimentos, né, o que você faz? Vários laboratórios no mundo, não precisa ser só o coronavírus, né, estão pesquisando sobre o mesmo assunto. Né, mesmo assunto. Agora, um ponto muito importante é o seguinte: como é que essas pesquisas se comunicam? Estou falando agora pesquisa, né, não descoberta ainda pelo homem, tá? Não aquela do que eu tive, por exemplo, no ensino fundamental, naquela época era curso primário, ginásio e científico. Né? Que o primário eu fiz em Santanésia, né, minha vila lá de Piraí, eu gosto sempre de falar isso, né? E o ginásio no Colégio Nilo Peçanha, em Barra de Piraí, e fiz a escola técnica em Volta Redonda. Né? 3 educandários, né? Certo? Todos eles, né, não particulares, tá? Escola pública. Né? Bom, então, voltando aqui, né, você tem, né, como eles se comunicam. Olha só. Você tem os chamados journals. Journals são revistas internacionais. Tá? E elas têm um certo ranking, um certo posto, certo, de qualidade. Tá? Então, por exemplo, eu estou no meu laboratório, né, fazendo uma pesquisa em aerodinâmica. Eu tenho um resultado muito interessante, tá, que um outro colega lá no Japão está buscando informações também. O que eu faço? Eu publico esse trabalho, tem uma comissão que vai aceitar ou não o trabalho, certo? Aí esse meu trabalho vai ser divulgado internacionalmente. Então, o colega lá no Japão, o outro em Londres, o outro, ele vai pegar aquele trabalho, vai aprender com aquele resultado, porque ele não vai, é impossível você montar todos os laboratórios, né, certo? Com objetivos, né, idênticos, né, que os laboratórios sejam idênticos. Não existe isso. Não existe. Se você monta um laboratório, é porque você não sabe. Né? Tentando o quê? Buscar, né, entender o meio que o cerca. Então, quem faz ciência, aí que vai né? Quem faz ciência está buscando conceitos nos quais ele e o mundo não sabem. Porque se o mundo já soubesse, não é, você iria nos melhores journals, nas melhores revistas, e pegaria o trabalho dele, né, pegaria para aplicar. Então, quando eu vejo, por isso que eu estou falando, o título é pesado, não vou retirar, né, é uma asneira
ficar vendo, né, jornalistas, isso é ciência, né, o médico falando isso é ciência, enquanto isso os verdadeiros cientistas, né, estão calados dentro do laboratório, tentando explicar o meio que o cerca. Então, vou repetir, é asneira mesmo, eu não vou retirar, né, o termo asneira. E asneira é a mesma coisa, né? Eu sou PhD em aerodinâmica. Se eu começar a falar sobre medicina, né, eu, professor Carlos Thompson, né, vou falar asneira. Asneira é exatamente isso. Tá? Motivo político ou não político, eu não quero entrar nessa seara. Tá? Eu só estou explicando para o leigo entender, certo? Quando eu coloco a palavra asneira, também não estou tentando me justificar porque eu coloquei asneira, não. Estou repetindo, é asneira. Tá? Como um outro de outra área falaria asneira, certo? Então é asneira mesmo, é bobagem, fica bobagem. Tanto é que eles mudam, né? Eles mudam, né? O linguajar muda. No princípio, né, não usa máscara, agora usa máscara. Não, usa máscara se... Né, aí, entendeu? Então é exatamente por isso. Porque são vários, né, falando besteira, certo? Sem saber realmente o que é ciência. Porque o verdadeiro cientista, ele traz dados. Agora, o que é o seguinte, tá? Eu não queria tocar no coronavírus, né? Se uma pessoa, né, se um determinado médico tem resultados para 500 pessoas, enquanto os outros estão pesquisando no laboratório, se a pessoa, tá, por acaso, né, adquiriu o vírus, ele vai, né, não vai esperar morrer, né, certo? Ele vai pegar exatamente a ideia, né, daquele médico que está lá, o resultado experimental dele é aquele, certo? É questão de sobrevivência e de raciocínio lógico. Tá? Não quero entrar novamente em política, é a favor, é contra. Eu tô dizendo, se eu por um acaso pegar, eu vou tomar ivermectina, a hidroxicloroquina, certo? Junto com zinco, vou fazer o diabo, certo? Por quê? Porque tem resultados que dão certo. É bem claro? Mas eu não quero entrar nisso aí. Meu objetivo aqui é explicar para vocês o que é ciência. Quando se fala em ciência, né, tem que ter cuidado, certo? Não é só falar, certo? Senão fica que nem barata tonta, certo? Você fala hoje, amanhã você desmente. Né? Por quê? Você não tem o laboratório à sua mão, certo? E geralmente os que estão pesquisando, eles não falam. Eles dão os resultados. Tá? Então é só essa a mensagem que eu quero passar para vocês, né? De uma forma assim clara, para quando você ouvir a palavra ciência, né? Vê se o governador é cientista, né? Vê se o jornalista, né, é cientista, ele passou perto de um laboratório. Tá? Então, a comprovação científica é uma comprovação experimental. Tá? Para comprovar modelos teóricos. Tá? E essa comprovação, demora tempo, muito tempo, certo? Publica, né? Você tem a revista Nature, né? Tem na minha área, né? O Journal of Free Mechanics, né? O melhor journal que tem, né? Um dos melhores, certo? Pelo menos na minha época era assim, certo? Então são journals para os cientistas se comunicarem, né? Não a imprensa, não o governador, isso é ciência, isso é... Vamos devagar, certo? Senão fala besteira, como tem ouvido aí. Tá? Então, por favor, compartilhem esse vídeo, tá? É para esclarecer. Eu vejo, né, pessoas falando, né, eu tenho mais de meio século nessa área, né, científica, né? Então eu fico me coçando, né? Porque o meu objetivo no meu canal é aulas de matemática, de vídeo, né, para mestrado, doutorado, né? Até para ensino médio, certo? Na graduação, esse é o meu objetivo. Então eu estou saindo fora exatamente porque isso me incomoda, tá? E a minha ideia, né, vou fazer 78 anos, é esclarecer, né, o maior número possível, né, de pessoas, né, para entender quando ouvem a notícia, certo? E não ir atrás, né, desses falsos, né, cientistas. Que é ciência, a pessoa fala, isso é ciência, né, porque ele é cientista, né, certo? Que ele ouviu falar. Né? Então, esse negócio. Tá? Então, vamos lá. Um abraço para vocês.
tá? E, por favor, compartilhem, tá? Para reforçar o nosso canal aí, Carlos Thompson, do YouTube. Muito obrigado.